E se Deus escolhesse o mais fraco para enfrentar o mais forte, um homem comum, um exército impossível e uma fé inabalável? Conheça a incrível jornada de Gideão. Quando o pequeno vence o gigante, na silenciosa penumbra do lagar, onde o aroma terroso do trigo recém-colhido se misturava à poeira do chão, Gideão se movia com a cautela de um servo encurralado. Seus olhos, acostumados à escuridão, mal acreditaram quando a luz celestial banhou o espaço ao seu redor, iluminando cada partícula de pó flutuante. A figura diante dele, resplandecente sob a sombra do venerável carvalho, possuía uma presença que transcendia a compreensão humana. O Senhor é contigo, homem valente. A voz ecoou como um trovão suave, reverberando no coração do jovem. Gideão, tão acostumado ao peso da opressão como um manto invisível, hesitou. Como poderia aquele homem, de suas próprias mãos calejadas pela labuta e pelo medo, ser um valente? Ele que muitas vezes se sentira como o salmista clamando no deserto: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre?" Salmos capítulo 13, versículo 1. Era uma luta constante entre a dor de sua realidade e a fé em algo maior. Um conflito que queimava como uma chama incerta em seu íntimo. Impulsionado pela dúvida e pelo anseio de entender, Gideão olhou ao redor, como se buscando confirmação nas sombras que o cercavam, sombras que compartilhavam suas noites sem fim de questionamentos e medos. Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Uma pergunta que dançava na ponta de sua língua, carregando o peso de gerações. Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Juízes capítulo 6, versículo 13. Ele murmurou, sua voz embargada pela desesperança e pela saudade de um tempo que ele nunca conhecera, mas pelo qual ansiava profundamente. O anjo, com um olhar que parecia penetrar as camadas de dúvida que envolviam Gideão, ofereceu-lhe não apenas palavras, mas uma promessa. Era como se o próprio tempo parasse ali, oferecendo um vislumbre de uma realidade onde as correntes do passado não mais o acorrentavam. Neste momento de tensão palpável, o vislumbre do que poderia ser começou a se entrelaçar com o que era. Um futuro onde as espadas da justiça brilharam mais do que o aço dos opressores. Onde o menor dos homens se tornaria o farol de esperança para todos. E assim, enquanto o anjo se preparava para revelar mais sobre o destino de Gideão, o jovem sentiu uma centelha de algo novo crescendo dentro de si. Poderia essa missão, tão imensa e aparentemente impossível, ser realmente dele? Poderia ele, Gideão, cujo nome significava destruidor, transformar não apenas sua própria vida, mas o destino de uma nação? Com o peso das próximas palavras do anjo pairando no ar, Gideão não pôde deixar de imaginar se ele estava à beira de um novo amanhecer ou à beira de um abismo. A história continuava a se desdobrar, como as páginas de um antigo pergaminho carregado pelo vento, cada linha tecida com destino, coragem e fé inabalável. O coração de Gideão batia num compasso acelerado, como um tambor distante ressoando na vastidão do deserto. Ele se afastou da rocha onde o fogo celestial consumira sua oferta, com a mente fervilhando de questionamentos e inseguranças. O céu acima, pintado de tonalidades de azul profundo, parecia refletir o mistério insondável daquele encontro divino. Lembre-se, pensou Gideão, da promessa que tantos antes dele haviam recebido, de que as coisas grandes e poderosas frequentemente começavam nas sementes da dúvida e da humildade. Ele recordou-se de Abraão, que também duvidara quando ouviu que se tornaria pai de nações, e de Moisés, hesitante diante da sarça ardente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, sussurrava-lhe na mente como um eco, lembrando que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto caminhava de volta para sua casa, os pés levantando pequenas nuvens de poeira na terra seca, Gideão sentia o peso da escolha pairando sobre ele como uma tempestade iminente. A cada passo, a sombra da dúvida parecia estender-se, escurecendo seu caminho. Ele se deteve por um momento, olhando para as estrelas que começavam a despontar no firmamento, cada uma um ponto de luz no vasto escuro do desconhecido. A cena do fogo brotando da rocha estava gravada em sua mente, indelével como a marca de um selo. E, no entanto, seu coração ainda lutava, aferrado ao lastro do medo e da pequenez.
Como poderia alguém tão insignificante quanto ele, o menor em sua casa, liderar uma nação? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, sussurrava-lhe o Espírito. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Gideão sabia que precisava de mais, um último fio de confirmação que entrelaçasse seu coração ao propósito divino. Ele decidiu então colocar mais uma prova diante do Altíssimo, um ato que seria como lançar uma âncora na tempestade de sua incerteza. Era como se sua alma estivesse em um ponto de inflexão, onde a hesitação poderia transformar-se em bravura ou resignar-se ao silêncio. Assim, numa noite em que o vento uivava como um lamento antigo, Gideão se dirigiu ao campo com uma lã nas mãos e uma prece nos lábios. Ele a colocou sobre o chão, uma promessa silenciosa entre ele e o céu estrelado. A lã, amontoada e suave como uma nuvem arrancada do céu, tornava-se um símbolo de sua busca por clareza, um pedido de que o orvalho do amanhecer trazesse consigo uma resposta clara e inegável. A cada passo de volta, o silêncio da noite parecia zumbir ao seu redor, carregando consigo presságios do que estava por vir. Gideão fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de um destino que começava a se desenrolar como um tapete antigo, revelando padrões ocultos. E enquanto a noite avançava, ele esperava, com o coração suspenso entre a dúvida e a esperança, por um sinal que transformaria seu destino em certeza. Gideão, um jovem cuja vida até então fora marcada pela monotonia dos campos e a opressão dos midianitas, agora carregava o peso de um destino que ele mesmo não escolhera. A noite em que destruiu o altar de Baal fora sua iniciação silenciosa, uma batalha interna entre o medo palpável e a fé incipiente. Era como assistir a um broto rompendo o solo árido, resistindo à seca, determinado a alcançar o céu. Enquanto o sol surgia no horizonte, as sombras da noite dissipavam-se, mas a tensão na vila pairava densa, como uma névoa impenetrável. Os homens, enfurecidos, exigiam vingança, seus rostos contorcidos pelo fervor cego de uma crença ameaçada. Contudo, no meio do tumulto, a defesa inesperada de Joás ressoou como um trovão, ecoando a ideia de que um verdadeiro Deus deve lutar suas próprias batalhas, uma verdade que ressoava profundamente em Gideão, lembrando-lhe de que o justo viverá pela sua fé. Habacuque capítulo 2, versículo 4. A coragem de Gideão, até então como um rio subterrâneo, começava a emergir à superfície. Ele sentia o sussurro do vento, que carregava consigo promessas de mudança e resiliência. Cada dia que passava, mais aldeões se uniam a ele, atraídos não apenas por seu chamado, mas pela força invisível que parecia guiá-lo. Era como se uma antiga profecia estivesse despertando, e Gideão, mesmo sem compreender plenamente, era a chave para a libertação de seu povo. Porém, a estrada à frente era incerta e perigosamente inclinada. Os exércitos inimigos, vastos como um mar agitado, ameaçavam submergir a terra sob uma onda de destruição. Gideão sabia que em números e força física seu povo era como um punhado de areia diante de um vendaval. No entanto, ele se lembrava das palavras do Senhor. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A preparação para a batalha iminente era como um ritual sagrado. Gideão, com suas dúvidas ainda habitando mais fundo que suas certezas, pediu um sinal ao Senhor, um afago divino que aquietasse as tormentas de sua alma. Ele sabia que a verdadeira vitória viria não das armas forjadas, mas da fé que, como um fogo, queimava em seu coração, purificando e iluminando o caminho à frente. E assim Gideão, agora transformado, olhava o horizonte onde o céu encontrava a terra, sentindo a pulsação da história que estava prestes a ser escrita por suas mãos. O vento tocava seu rosto, sussurrando segredos antigos e promessas de redenção. Mas à medida que ele se preparava para liderar seus homens, um novo desafio, mais sombrio que a noite, aproximava-se lentamente. No manto escuro da noite, Gideão contemplava as estrelas silenciosas, buscando nelas uma tranquilidade que sua alma ainda não conhecia. O vale adiante borbulhava com o murmúrio dos inimigos, suas fogueiras cintilando como olhos vigilantes na escuridão. Ele se sentia pequeno,
Um grão de areia diante do oceano de guerreiros que a ele se opunham. Era um eco distante de seu ancestral Jó, que em seu sofrimento indagou: pois o temor que me espantava me veio e o que receava me aconteceu. Jó, capítulo 3, versículo 25. Gideão sabia que estava no precipício do desconhecido, onde a dor e a fé travam suas batalhas silenciosas. Quando a manhã finalmente desabrochou no horizonte, trazendo consigo o beijo fresco do orvalho, Gideão se lembrou dos sinais. Primeiramente, a lã embebida em umidade, enquanto o chão ao seu redor permanecia seco como o deserto. Juízes capítulo 6, versículo 37. Depois a inversão dos elementos, com a lã seca e a terra molhada. Juízes capítulo 6, versículo 39 a 40. Ele começou a entender que sua jornada era muito mais do que uma simples batalha física. Era uma transformação espiritual, semelhante à borboleta que deve primeiro lutar para sair do casulo e só então pode alçar voo. A redução de seu exército para meros 300 homens era um lembrete cruel de que sua força não residia no número, mas no divino. Deus estava moldando a areia em pedra, esculpindo em Gideão a coragem que ele ainda não sabia possuir. Com cada homem que partia, um véu de incerteza era retirado, revelando a silhueta da fé que se erguia dentro dele. Gideão, agora à frente de seus poucos, mas destemidos homens, sentia o peso de uma responsabilidade que queimava como fogo em seu peito. A estratégia divina era tão clara quanto a luz do amanhecer. A vitória viria pela providência divina e não pela espada. A esperança, até então uma chama vacilante, começava a arder com nova intensidade. Mas ainda havia um teste a enfrentar. Um último ato de fé que colocaria à prova tudo o que aprendera. Enquanto a noite novamente se aproximava, envolvendo o acampamento em seu manto de mistério, uma ideia começou a se formar na mente de Gideão, incandescente como brasa. Ele sabia que a verdadeira prova estava por vir. Algo que faria os corações tremerem e os destinos se entrelaçarem. O vale, outrora quieto sob o manto da noite, foi subitamente despedaçado pelo som ensurdecedor das trombetas, semelhante ao rugido de um leão que desperta a savana adormecida. As tochas, antes ocultas, irromperam em chamas dançantes, criando um mar de luz que ondulava e brilhava com a intensidade de estrelas que caem do céu. Gideão, que fora como Davi diante de Golias, agora se ergue como um farol de esperança entre os seus, guiado por uma fé que transcende o entendimento humano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31, ele murmurava. Cada palavra um lembrete do poder invisível que os acompanhava. Os midianitas, acuados pela surpresa, se viram lançados em um pandemônio de pavor e confusão. Em meio ao tumulto, suas sombras dançavam grotescamente contra a luz trepidante das tochas, como espectros em uma dança macabra. Era como se o próprio Senhor tivesse sussurrado ao vento, incitando os inimigos ao erro fatal, transformando a noite em um campo de batalha onde o pequeno se tornava grande e o forte se esvaía em fraqueza. Gideão, um homem que antes se escondia no lagar esmagado pela dúvida e pelo medo, agora se via como um instrumento de um desígnio maior. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, ele ponderava, recordando-se de seu humilde começo, o coração pulsando com a força de 1000 batalhas vencidas. Seus homens, unidos pelo mesmo fio invisível de fé, formavam um tecido indissolúvel, cada um fio diverso, mas essencial. Porém, mesmo em meio a essa vitória espetacular, um sussurro de incerteza persistia no coração de Gideão. Ele sabia que o inimigo derrotado não era o único desafio que enfrentaria. Como um viajante que só vislumbra o início de uma longa jornada, Gideão sentia no âmago de sua alma que os próximos passos seriam igualmente cruciais. Essa vitória, grandiosa em sua execução, poderia ser apenas o prelúdio de desafios ainda maiores que se erguiam no horizonte. Sob o céu estrelado de Israel, onde cada ponto luminoso parecia uma promessa divina, a figura de Gideão se destacava, não como um rei em um trono dourado, mas como um humilde servo da vontade celestial.
O rugido distante dos gritos de vitória ainda ecoava nas colinas, mas dentro dele, uma batalha mais silenciosa e íntima se desenrolava, uma que a vitória sobre os midianitas não conseguira silenciar. A oferta do povo para Gideão se tornar seu rei era tentadora, um cálice dourado, reluzente sob a luz da lua, convidativo em sua promessa de poder e prestígio. No entanto, Gideão, conhecedor da fragilidade humana, recusou. Não reinarei sobre vós, nem tão pouco meu filho reinará. O Senhor reinará sobre vós. Juízes capítulo 8, versículo 23. Afirmou, sua voz uma âncora de resoluta fé. Mesmo assim, suas mãos, aquelas que haviam segurado a trombeta da vitória, foram traídas por sua própria criação. Um éfode brilhante e sutil. Uma armadilha dourada para Israel. A criação do éfode estava envolta em boas intenções, como o ouro derretido que o compunha. Era um símbolo de gratidão, mas logo se tornou um ídolo, desviando os corações do povo para longe do Deus invisível que os guiara. A pureza do metal era uma metáfora amarga para a corrupção potencial do coração humano. Como Jó, que era um homem íntegro e reto, Jó capítulo 1, versículo 1, Gideão enfrentava o paradoxo entre a fé e a fragilidade, entre a devoção e a tentação. Enquanto os dias passavam e a paz reinava na terra, Gideão se via frequentemente à beira dos campos, contemplando o horizonte. Havia um vento novo que soprava entre as árvores, murmurando segredos de tempos futuros, de provações que ainda estavam por vir. Ele sabia que sua jornada não era apenas a sua, mas de toda uma nação. Cada dia era uma oportunidade de fortificar a frágil tapeçaria de sua fé. Na quietude da noite, Gideão meditou sobre as estrelas, ponderando sobre sua vida e suas escolhas. Ele se questionava se suas ações refletiam a glória de Deus ou suas próprias imperfeições. A corrente de seus pensamentos era interrompida apenas pelo som distante do vento que, como uma voz suave, parecia sussurrar um novo chamado, um desafio ainda maior que o anterior. E assim, enquanto o alvorecer se erguia no horizonte, trazendo consigo promessas de redenção e desafios renovados, o coração de Gideão permanecia em vigília, atento ao próximo passo, à próxima palavra divina, que poderia guiar não apenas ele, mas todo o seu povo. Na antiga terra de Israel, quando os midianitas oprimiam o povo, Deus escolheu um jovem humilde chamado Gideão para ser o libertador de sua nação. Gideão, inicialmente tímido e inseguro, questionava sua capacidade de liderar Israel. Mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, viu em Gideão um coração disposto a obedecer. Deus então guiou Gideão a reunir um exército. No entanto, o Senhor tinha planos de demonstrar seu poder através do improvável. Ele instruiu Gideão a reduzir suas tropas de 32 mil homens para apenas 300 valentes, para que Israel soubesse que a vitória viria não pela força humana, mas pela mão poderosa de Deus. Como está escrito, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Na noite da batalha, Gideão e seus 300 homens cercaram o acampamento dos midianitas com trombetas e tochas escondidas em jarros. Ao sinal de Gideão, eles quebraram os jarros, erguendo as tochas, e soaram as trombetas, gritando: Espada pelo Senhor e por Gideão! O Senhor, em sua majestade, lançou confusão no acampamento inimigo, fazendo com que os midianitas lutassem entre si e fugissem aterrorizados. Essa vitória foi um poderoso testemunho de que Deus usa o pequeno para vencer o grande, transformando os fracos em fortes por meio de sua força. Gideão, que antes duvidava de si mesmo, viu sua fé crescer e se tornar inabalável. Sua história nos lembra que Deus pode usar qualquer um de nós. Não importa quão insignificantes possamos nos sentir, para cumprir seus propósitos gloriosos. Assim como Deus restaurou Israel através de Gideão, Ele nos oferece redenção e restauração. Ele nos convida a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A jornada de Gideão é um testemunho de que, com fé e obediência,
podemos superar desafios e ver a mão de Deus operar milagres em nossas vidas. Que sua transformação inspire a todos nós a confiar no Senhor com todo o nosso coração. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que Deus abençoe sua jornada com fé, esperança e amor. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.